Primeiro de julho. O deputado. Boa noite. A partir de agora, o Jornal Positivo e o programa Movimentação passam a apresentar uma série de entrevistas com os candidatos, candidata a prefeito, prefeita e candidatos também a vice-prefeito de Pires do Rio. Os nossos primeiros convidados, Dr. Sandro Barbosa e Hugo do Laticínio. Dr. Sandro Barbosa, já aqui no nosso estúdio, para que nós possamos, então, iniciar esse bate-papo, essa entrevista. O nosso objetivo, o objetivo do Jornal Positivo com essa série de entrevistas é tentar informar você, é tentar passar um pouco mais de informação, para que você tenha plenas condições de decidir seu voto, de votar consciente no próximo domingo. Já estão chegando as eleições. Dr. Sandro Barbosa, boa noite. Obrigado pela gentileza, obrigado por estar aqui participando dessa série de entrevistas no programa Movimentação do Jornal Positivo. Boa noite, Washington, boa noite a todos que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade e, antemão, parabenizo pela estrutura, por esse espaço aconchegante que traz informação ao cidadão pirizinho. Eu gostaria de informar a todos também que o Dr. Sandro Barbosa, ele é advogado, atualmente vereador aqui em Pires do Rio, especialista em Direito Público e Extensão em Políticas Públicas, EAD, Harvard College e mediador judicial pelo CNJ. Doutor Sandro, com esse currículo todo, um advogado bem-sucedido, mas atualmente vereador e em Pires do Rio. Algumas pessoas me perguntam, algumas pessoas questionam, de onde veio o doutor Sandro? Por que o doutor Sandro escolheu Pires do Rio para morar? Escolheu Pires do Rio para construir uma carreira jurídica e agora política também. Eu sou muito grato ao povo pirizinho. Pires do Rio, Washington, é uma cidade muito acolhedora. Eu sou nordestino, minha cidade se chama Surubim, Pernambuco. Eu vim para cá, para o Goiás, em 2004 e por volta do mês de julho de 2004, mais ou menos, o meu irmão abriu uma empresa aqui em Pires do Rio e eu vim trabalhar, ainda jovem, aqui nessa empresa em Pires do Rio. E aqui comecei, minha vida social aqui em Pires do Rio. Pude e tive a oportunidade de estudar aqui no município, fiz faculdade na antiga FASUG, estagiei no fórum aqui com os magistrados na época, enquanto acadêmico, e tive várias oportunidades de sair de Pires do Rio. Mas igual eu falo para minha esposa, na qual eu constitui família aqui também, minha esposa Alice Cândido, a qual tem apoiado esse projeto, e eu aqui mando um beijo para ela, para minhas filhas. E aqui constitui família, Washington. E você perguntou o motivo de eu vir para Pires do Rio. O destino trouxe para Pires do Rio. Tive a oportunidade de sair de Pires do Rio. Fui até para fora do país, mas voltei para Pires do Rio nesse inteirinho aí. E aqui comecei a advogar, instituir, consegui fazer minha carteira de clientes, fazer relacionamentos profissionais e familiares. E eu posso dizer, apesar de não ser pirizino nato, eu sou pirizino de coração. Pires do Rio é a minha cidade, na qual eu já considero a minha cidade. Eu tenho mais tempo de vida aqui em Pires do Rio do que na minha cidade natal. Doutor Sandro, o seu primeiro vínculo profissional com Pires do Rio foi trabalhando no Ministério Público. Eu trabalhei, o meu primeiro vínculo não foi no Ministério Público, foi na empresa do meu irmão, que eu vim trabalhar. E quando eu comecei a fazer faculdade, eu passei naqueles estágios do Ministério Público. Antes desse estágio, eu já trabalhava com magistrado aqui pela prefeitura, um contrato de estagiário pela prefeitura. Então, todo momento da minha vida acadêmica, eu busquei estagiar. Tive a oportunidade de fazer o concurso aqui em 2012, da prefeitura, passei em primeiro lugar, pregoeiro, tomei posse. Depois eu passei no concurso do Estado de Goiás para analista do Tribunal de Justiça, antigamente escrevente, tomei posse também. Mas, sabe aquela questão de instinto, de atividade? E o cargo público não me satisfazia. Cheguei a pedir exoneração e fui para a advocacia, na qual eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa muito proativa, gosto daquele movimento de defender as pessoas. Fui mediador pelo CNJ, enquanto também servidor. Então, em mim,
aquele instinto de poder ajudar. E na advocacia, como você também é profissional, sabe que nós estamos na advocacia para ajudar, né? E a política tem muito a ver com isso. Esse instinto de poder ajudar, de poder fazer pelo cidadão. Então, assim, já complementando a sua pergunta, a advocacia me possibilitou a entrada na política por causa dessa similaridade aí com a atividade. Doutor Sandro, o senhor atualmente, eu disse no começo, é vereador aqui em Pires do Rio, né, e desenvolveu um trabalho que talvez lhe garantisse uma reeleição, até com uma certa facilidade. Mas o senhor preferiu abandonar essa ideia, esse projeto de reeleição a vereador para ser candidato a vice-prefeito com o Hugo do Laticínio. Por quê, doutor Sandro? Por que deixar o legislativo, deixar de ser vereador para tentar uma candidatura de vice-prefeito com o Hugo do Laticínio? Eu inicio, acho, dizendo assim, eu sou muito grato ao povo pirizinho, que em 2020 depositou em mim a confiança do voto e me fez vereador. Atualmente sou vereador. E eu pude, nesses 4 anos, Washington, poder mostrar para a comunidade pirizina o que de fato um vereador tem que fazer. Não fiz mais do que minha obrigação. Para mim, eu tenho a sensação do dever cumprido. E quando a gente tem a sensação do dever cumprido, aquilo ali é suficiente para nos trazer tranquilidade, né? O deputado... Com as nossas desculpas, mais uma vez interrompidos pela internet, pela qualidade da internet que as companhias deixam a desejar, e muito aqui em Pires do Rio. Inclusive, é um problema sério, porque as companhias contratam um pacote, mas dificilmente elas entregam aquele pacote. Quando não acontece, como aconteceu agora aqui com a gente, no estúdio do Positivo. Fomos interrompidos por falta de internet, ou até mesmo por falta de internet de qualidade. Mas com as nossas desculpas, nós voltamos então com a nossa entrevista com o candidato a vice-prefeito de Pires do Rio, doutor Sandro Barbosa. Doutor, o senhor dizia do empenho, das atividades, o senhor dizia de como um vice-prefeito pode e deve contribuir com a administração. Eu queria que o senhor concluísse. Nós participaremos, né, assim eleitos como vice-prefeito. A lei já estabelece o rol de atividades específicas que podem ser ampliadas, modificadas com aquela lei da estrutura administrativa. Mas, especificamente, a atividade ela é de gestão, ela é de participação na elaboração dos programas de governo, das leis orçamentárias, do acompanhamento dos projetos de lei junto à Câmara, dos procedimentos licitatórios. Então, é praticamente a gestão compartilhada com o prefeito, que é isso que nós estamos propondo para a comunidade pirizina. Uma forma também inovadora, que até mesmo tem sido exemplos e exemplos de modelo para as cidades do Rio Grande do Sul, que buscaram na Câmara Municipal já o nosso projeto de lei para se utilizar lá também. Porque o que a sociedade hoje busca, hoje, são políticos que realmente recebam e contribuam para a comunidade com o seu trabalho. Não que apenas recebam como vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, sem atribuições. Exemplo, por exemplo, vice-presidente já tem a vice-presidência, que hoje também já trabalha, já tem atribuições específicas. Vice-governadoria também tem. O que falta agora são os vice-prefeitos. E eu não falo só de Pires do Rio, eu falo do Brasil todo. E nós estamos aí trazendo essa inovação, trazendo esse modelo de gestão e saindo na frente com essa proposta para a nossa comunidade. Doutor Sandro, vamos falar de um assunto muito importante e também delicado. Casas para as famílias de baixa renda. Nós temos observado aí o programa do governo do estado de Goiás, nós observamos também como imprensa o que tem acontecido em algumas cidades aqui mais próximas. O que fazer para que Pires do Rio também possa ser contemplado com esse programa? O que fazer para com que as famílias de baixa renda de Pires do Rio também possa ter a sua casa própria, sair do aluguel? De fato, o que nós temos visto é um abandono de políticas públicas sociais no nosso município. O governo de Goiás aí dispondo e doando, né, gratuitamente aos municípios, aos cidadãos, a custo zero. Aqui no nosso município vizinho, Lutaí 55, Palmelo 60, Cristianópolis, que está sendo a referência, está sendo construído agora mais um
tanto de casas lá, ganharam 40, salvo engano, agora mais outro tanto de casas lá, e a gente sem nenhuma casa social. E o que nos deixa mais triste são as alegações do Washington, de que nós não temos terreno. Quando o governo federal lançou o programa 2021 para 2022, foi enviado pelo Poder Executivo atual o projeto de lei para a Câmara relacionado a uma área lá no Novo Horizonte para que fossem aprovado e autorizado aquela área para construir habitações sociais. Nós aprovamos na Câmara, autorizamos o Poder Executivo a fazer todas as tratativas dos procedimentos lá junto à GEAB. E até hoje nada, Washington. Tivemos aí algumas diligências junto ao Poder Executivo atual gestão, para verificar o motivo, mas o que vemos é o total descaso em buscar essas casas. Alega-se de não termos áreas. Temos áreas sim, temos a área no Novo Horizonte, temos áreas no industrial, que inclusive a área revertida, doada irregularmente, revertida ao patrimônio público, que precisam ser restabelecidas pelo município. Então o município precisa diligenciar. O gestor, a gestora precisa agir para que essas políticas públicas alcancem o cidadão. Mas a inércia faz com que essas políticas públicas não cheguem. E é muito ruim, porque o déficit de habitação no município causa a inflação dos aluguéis. Aluguel hoje em Pires do Rio é exorbitante. E isso é um reflexo da ausência de políticas públicas de habitação social. E com tudo isso, quem sofre é o cidadão piresino. No ponto de vista do senhor, na sua opinião, há possibilidades, então, de Pires do Rio ser contemplado com esse projeto? Sim, com certeza. Inclusive, a área para isso tem. Existe área e existe também áreas do governo estadual que podem ser revertidas para o município, para a construção de habitação. Quer ver um exemplo? O Dergo. Aquela área ampla do Dergo, o Estado não tem interesse nenhum naquilo. A lei municipal estabelece que, na ausência da utilização, reverte para o município. Basta o município fazer o procedimento de reversão para utilizar as áreas. O que vemos é o seguinte, e se por acaso não existisse áreas, sabe qual é o dever do poder público? Vendo a necessidade da ausência de habitação social, adquirir área para ganhar as habitações sociais. Essa é a função do poder público, porque ele tem que ver a demanda social e sanar a demanda social. Mas isso a gente não vê acontecer. E é isso que nós estamos propondo no nosso plano de governo. Buscaremos tanto a do governo estadual, quanto também programa municipal de habitação e do governo federal. Isso, o cidadão piresinho tem o nosso compromisso. O programa Movimentação do Jornal Positivo está recebendo hoje os candidatos Sandro Barbosa, a vice-prefeito, e Hugo do Laticínio, a prefeito. Conforme previamente combinado com os candidatos e com as coligações, é uma entrevista de 1 hora. Primeira meia hora destinada ao candidato a vice-prefeito e a segunda meia hora destinada ao candidato a prefeito. Nós então deixamos aqui o doutor Sandro para suas considerações finais, para a gente então encerrar essa primeira meia hora e voltarmos em seguida, dentro de 30 segundos, 1 minuto no máximo, para dar continuidade falando com o candidato a prefeito, Hugo do Laticínio. Mas, doutor, as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade que o jornal tem dado nesse momento aos vice-prefeitos, que muitas vezes são anulados, e dizer que é uma honra poder estar comunicando sempre com a comunidade piresina, é uma honra o povo piresino ter me escolhido em 2020 e acreditado nesse projeto agora que temos para 2024. E dizer, Washington, que diferente do que aconteceu em outra emissora, você ter aberto esse espaço para nós, vice-prefeito, podermos falar, é muito importante, porque a comunidade piresina precisa conhecer os vice-prefeitos, porque muitas vezes só conhece vice-prefeito, sabe em que momento? Na eleição. Depois nunca mais vem vice-prefeito. Então, cidadão piresino, eu estou aqui como vice-prefeito, me colocando à disposição. Nos escolha como seus representantes para 2025, agora 6 de outubro, domingo, que vocês terão um vice-prefeito que realmente trabalha. Um vice-prefeito que vai buscar emenda, sim, mas que estará trabalhando também para que as políticas públicas do nosso município realmente aconteçam. Defendendo você, cidadão, defendendo você, pai de família, mãe de família, com políticas públicas, como eu vim fazendo nos últimos 4 anos. Obrigado mais uma vez. E daqui a pouco o nosso prefeito está aqui. Então vai ter um intervalo, mas vocês ficam aqui conosco. Então o prefeito vai vir falar. Muito obrigado, doutor Sandro Barbosa, candidato a vice-prefeito, juntamente com o Hugo do Laticínio.
Nós voltaremos dentro de 30 segundos, no máximo 1 minuto, para darmos continuidade a essa entrevista, falando com o candidato a prefeito, Hugo do Laticínio. O deputado... Voltamos então com a segunda parte do programa Movimentação aqui pelo Jornal Positivo, para agora entrevistar o candidato a prefeito Hugo do Laticínio. Hugo, uma satisfação tê-lo aqui. Desde já agradeço pela gentileza, por interromper aí o seu processo político para nos atender e nos conceder essa entrevista. Desde já, muito obrigado pela gentileza. Washington, eu que agradeço, né? Quero agradecer aí a todos que estão aí, né, nos assistindo agora aí pelo Jornal Positivo. Agradecer a você por dar esse espaço, né, que é muito importante para a democracia, né, que a gente vem fazendo um trabalho de pré-campanha desde fevereiro, né, trabalhando muito, focado, com projetos para a nossa cidade. Então, essas aberturas é muito boa para a população ver, né, de fato, os projetos de cada candidato a prefeito e a vice também. Hugo, você é um empresário bem-sucedido, pai de família, praticamente com a família criada, um empresário que investe em mais de um segmento da economia. O que nós poderíamos dizer que você hoje é um homem... 18 anos, começou o curso de medicina também agora. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque quem me conhece há muito tempo, que eu nasci e criei aqui na minha cidade, aqui em Pires do Rio,
Sou filho de família humilde, né? Seu Nilson da rede, Nilson do Mocotó, a dona Leusa do Mocotó, da feira. Morei ali até meus 7 anos nas Populares, ali na última rua das Populares. E desde novo, meu pai, igual a gente fala, era trabalhador braçal na rede ferroviária, né? 4 filhos para criar, eu sou o mais novo, né? Tem o Nilson e a Anésia, que são gêmeos, a Andréia, depois eu, né? Então meu pai tinha um salário dele, mas tinha que fazer um complemento ali com a feira. E com isso a gente agradece muito, porque ele ensinou a gente a trabalhar desde cedo, ter responsabilidades, que desde os meus 6 anos a gente já vendia ali nas Populares, ali em alguns bares, né? O salgado que minha mãe fazia, eu juntamente com a minha irmã, e sempre com vontade de crescer, vontade de empreender, né? E com meus 7 anos a gente mudou ali para próximo ao Sariscaf, e estudando no Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde pude aprender muitos ensinamentos, né? De fé, de esperança, né? Fui por 4 anos coroinha na Igreja Católica e, seguindo os ensinamentos, casei novo, né? Casei com os meus 19 anos e sempre lutando, trabalhando, né? Nesse intervalo a gente fazia eventos aqui em Pires do Rio, tradicional festa aí, a Belvox, a Belbito, e sempre empreendendo, sempre correndo atrás. Com 19 anos casei, né? Tive minha filha em 2001, Ana Luísa, e comecei a trabalhar no Hospital Municipal como porteiro. Trabalhava uma noite sim, uma noite não. Então, a gente via o quanto a pessoa que mais necessita de políticas públicas, principalmente na área da saúde, o quanto precisa de um administrador que ama, que faça de coração e que dá dignidade à população. Então, eu trabalhei ali uma noite sim, uma noite não. Trabalhei de mototaxista, né, durante o dia, nesse período aí de 2001. E em 2003, fui sócio do meu irmão na Gráfica Pires do Rio, né, onde eu era impressor gráfico. E em 2005, montei meu laticínio, né. Muitos, né, achavam aventura, né, de um jovem, né, que uma coisa que eu falo, tudo que eu pego e faço, eu tenho muito foco, quero fazer o melhor e tento estudar o máximo para ser o melhor, porque eu montei um laticínio sem nunca ter entrado dentro da indústria de laticínio, mas com foco, perseverança, muita perseverança de chegar aonde eu cheguei. E com isso, com a graça de Deus, hoje, como você falou, sinto realizado com a minha família. Eu e minha esposa, casamos em 2001, temos 23 anos de casado, tenho uma filha de 23 anos, que está aí, né, me dando o maior orgulho, que eu, como fui porteiro do hospital, me orgulho muito das minhas 2 filhas, né, e eu ter a oportunidade de estar proporcionando, que eu acho que a maior riqueza que um pai pode deixar para o filho é a educação, é uma profissão e exemplos de vida. Suas filhas já estão formadas ou estão formando agora? A de 23 anos forma no meio do ano agora, em julho do ano que vem, ela está no internato ali em Araguari, medicina. E a mais nova começou no início do ano, faculdade de medicina também em Uberlândia. Hugo do Laticínio, candidato a prefeito aqui em Pires do Rio. Grandes desafios pela frente, porque Pires do Rio tem alguns problemas sérios, crônicos, que têm incomodado e muito a sociedade. E nós, como imprensa, nós temos visto isso aí de perto, muito de perto mesmo. Eu queria, até porque o nosso tempo não é tanta coisa, então, mas eu queria pontuar alguns desses que nós entendemos ser os principais. Como, por exemplo, candidato, o lago denominado hoje Lago Seco de Pires do Rio. O senhor tem projetos? O senhor entende que, como prefeito, se eleito for, o senhor teria condições de resolver de vez por todas esse problema, candidato? Com certeza, Washington e todos os pirizinhos. Pode ter certeza que a gente já tem projeto. O que falta, às vezes, na gestão pública
é a empatia, dar continuidade no que o outro fez. A gente vê essa questão do lago desde 2012, né? Esse lago foi construído, teve alguns problemas de estrutura, tinha-se um seguro, e por pirraça até mesmo dessa atual gestão não entrou, né, para pedir que a empresa desse, né, a garantia pelo lago. E está lá daquela forma, né, que a gente vê. E sim, eu e o doutor Sandro já fomos atrás do nosso deputado. E outra, gestor tem que ter humildade de ir atrás das emendas. Prova maior a gente vê aqui, cidade próxima aqui, Palmelo, a gente vê que está desenvolvendo, porque vai atrás das emendas e tem humildade de pedir, né, para a população. Então a gente já tem um projeto 3D, nosso deputado Glauchin da Fox está aí nas nossas redes sociais, um projeto 3D, que vai ser ali um complexo esportivo, onde vai ter pista de skate, vai ter quadras, vai ter área de lazer para a nossa sociedade, que a gente hoje anda e vai conversando com a população, que mais reclamam eles, que não tem um lugar para tirar uma foto na nossa cidade, que a nossa cidade está deixada para as traças mesmo, como diz, né? Então a gente tem projeto, vocês podem seguir lá, e o Glauchin da Fox comprometeu de estar nos ajudando a resolver esse problema. A sua assessoria, candidato, inclusive nos enviou aí algumas fotos, nos enviou esse projeto em 3D, que nós inclusive estamos exibindo aí. Esse projeto, então, foi um projeto já comprometido com o deputado Glauchin da Fox. Esse projeto que está sendo exibido é o que o senhor pretende, se eleito for, executar para resolver de vez por todas o problema do Lago Seco. É esse projeto aí, candidato. Está aí, que a gente fez, elaborou dentro e pautado dentro da realidade e com o pé no chão para fazer, né? É possível fazer isso, Hugo? Basta ter vontade, eu acho. Pode ter certeza, a gente vê o quanto o prefeito de Palmelo ali fez, e com a ajuda do Glauchin da Fox, como ele falou, no mandato, nesses 4 anos aí, ele mandou aí várias emendas federais para o prefeito de Palmelo, onde ele construiu um clube para o povo, ele construiu praças, deu estrutura para os feirantes, deu estrutura para a cidade, asfalto. Então, isso tudo tem como fazer. Não precisa endividar o município, como a gente viu essa gestão se endividando o nosso município aí pegou 9 milhões e 200 para pagar quase 18 em 10 milhões. Então, tem que ter compromisso administrativo e ter a humildade de correr atrás dos deputados e de fazer projetos, né, para conseguir essas verbas do governo federal e não onerar, né, a máquina pública do nosso município, que a arrecadação não é tão grande. Então, os grandes projetos e as grandes realizações, pelos exemplos que a gente foi em outras cidades, é feita através de ir atrás de buscar as emendas. Outro problema que nós gostaríamos também de discutir com o senhor aqui, candidato, é a Praça Gaudêncio Rincon Segovia, a Praça Central de Pires do Rio, a mais tradicional. A praça que, com certeza, marcou a vida de muita gente. Principalmente aquela fonte, candidato. Tem condições também de resolver? O senhor também tem projeto, porque a sua assessoria nos enviou alguns slides, algumas fotos. Nós queríamos, inclusive, te perguntar isso. Além do lago, há possibilidade também de resolver esse problema chamado Fonte da Praça Central? Com certeza, Washington. Tem aí, né, o projeto, é o que a gente faz. É esse o projeto que eu disse que a sua assessoria também nos enviou. Isso. A cidade hoje, Washington, está tão carente, a gente fala que a gente tem projeto, é um básico, bem feito, porque isso aqui, ó, é uma fonte, como você bem disse, né? Ali começou muitos romances, muitos namoros, né? Muitos casamentos, né? Famílias, começou ali naquela praça, ao som, né? Tinha um som ali da época. Inclusive tinha um som. O som começava por volta das 7 da noite e às 10 em ponto encerrava. Finalizava. Também faz parte do seu plano voltar, inclusive, com certeza. E é uma coisa, assim, tão simples e barata, né? Porque é você pôr as bombas para funcionar aquilo ali e pôr um som, e pôr um guarda, que é um absurdo. Essa gestão reformou o coreto da praça por 2 vezes e está lá toda quebrada, não tem um guarda para ficar lá. Eu acho que o gestor tem que ter compromisso com o patrimônio público, não é só gastar o dinheiro e não pôr pessoas para estar ali, né, fazendo a segurança, observando, para não acabar, né, e ficar só gastando dinheiro com a mesma coisa. Candidato, o senhor disse que esse é um projeto fácil, é um problema fácil de ser resolvido, mas o senhor citou aí, precisa de guarda,
precisa restabelecer o coreto, a segurança, a iluminação e a fonte, que é o grande anseio da população pirizina. Esse projeto, o senhor realizaria ele, caso eleito, com verbas institucionais, com emendas parlamentares, ou esse projeto daria para ser resolvido com recurso próprio? Esse projeto é o que eu falo, né? A gente é acostumado com essa gestão aí que não dá abertura para os deputados, né, brilhar na nossa cidade. Esse projeto já foi apresentado para o deputado federal, né, do Republicanos, Jefferson, e ele já nos deu todo o apoio e vai nos ajudar com emendas, não só para a praça, mas sim para o bosque que tem ali próximo ao clube da Asprofergo, que a gente vai fazer em 2 etapas. A gente quer fazer ali uma pista de caminhada por ali e o pessoal poder fazer um piquenique, ter aonde levar a família. Mas então, ali também, candidato, é uma área melindrosa, inclusive é uma das nossas preocupações, porque é uma área, né, de preservação ambiental, com muitas minas, fica ali no Maratá, logo abaixo dos trilhos. E me parece, inclusive, que até a sua assessoria, até gostaria de confirmar, também nos enviou aí algumas imagens de um projeto mais amplo, né, de algo que pudesse abranger mais detalhes na realização desse projeto. Mas o senhor entrou nesse assunto dizendo, inclusive, do que o senhor pretende fazer. Isso. Mas antes de detalhar o que o senhor pretende fazer, candidato, eu gostaria de saber o seguinte: e o recurso para fazer isso? O nosso deputado federal do Republicanos, que está na nossa coligação, né, falar aqui, agradecer a todos os partidos que coligou com a nossa coligação, liberdade para avançar, que nós precisamos nos libertar desse monopólio político e econômico do município para a gente fazer algo para a nossa população de melhor. Ali é uma área importante, numa localização privilegiada. O que dá para ser feito ali? Ali, como está mostrando aqui, né? A gente tem um projeto para estar em 2 etapas, fazer ali, tem quase 75 mil metros quadrados de área verde, que a gente está aí mostrando, essa área aqui que a gente estava pontuando ali, é uma área naquela Pedro Mazon ali, que tem uns trilhos, né, que aquilo ali fica sujo, fica, né, até criando mosquito da dengue ali. A gente tem um projeto de revitalização de toda essa área. E coisas simples de fazer, né? E que pode ter parcerias público-privada, até mesmo com a Vale, né? Com a BLI, né? Que hoje está a rede ferroviária, que a gente tem todo esse projeto e o nosso deputado Jefferson Rodrigues nos comprometeu de estar nos ajudando e fazer o melhor para Pires do Rio nesse sentido aí de lazer para a nossa sociedade, que hoje, infelizmente, é tratado como a gente vê que não pensa só neles trabalhando como um escravo, né? E não que acha que eles não precisam de lazer. E a maioria, né, hoje, das pessoas não tem condições de ir em Caldas Novas, não tem condição de ter uma ação no Country Club, não tem condições de ir ali em Goiânia para fazer um passeio com sua família. E é para isso que a política existe, é para dar condições a quem mais precisa, né, de uma política pública de lazer, né, de esporte, no geral, para estar desenvolvendo na nossa cidade mesmo. Candidato Hugo do Laticínio, candidato a prefeito de Pires do Rio. Tem também um outro problema, o qual eu gostaria de pontuar e discutir com o senhor, que muitos, inclusive, fogem desse assunto, procuram evitar esse assunto. Eu estou dizendo muitos políticos, né, que é a Casa de Apoio do Pirizino em Goiânia. Qual é a sua visão com relação a esse problema? Qual é a sua visão, candidato, com relação a essa necessidade das pessoas de baixa renda aqui de Pires do Rio? É a preocupação que eu falo. A gente quer e vai fazer uma gestão de coração, de amor, de humanidade. É o que falta. Sociedade pirizina, principalmente de baixa renda, sente falta do amor. Eu conversava muito lá no hospital, alguns médicos falavam. Às vezes as pessoas chegavam ali no hospital carente de uma conversa, carente de ter pessoas no poder público que faça algo para eles, né? Então a gente vai estar fazendo o possível para estar fazendo o melhor para eles. E com isso,
é a questão da casa de apoio tão falada, né? Que teve o pessoal da Câmara Municipal que comprou uma casa de apoio lá. A gente, durante essa pré-campanha, fizemos os levantamentos. O senhor esteve lá? Estive, e até a Câmara teve lá também os vereadores com o representante do Ministério Público, e ele já mandou uma nota que não é viável aquela casa, pela localidade e pelo valor que se tem que fazer de investimento lá hoje para pôr ela para funcionar. E com essa dificuldade, eu e o doutor Sandro estivemos visitando uma casa de apoio particular lá, que é barato quando quer fazer. Hoje a diária lá é R$70. O que essa casa de apoio vai trazer de conforto e dignidade para o cidadão pirizino? E economia também para os cofres públicos. Hoje, a gente sabe que em Pires do Rio vai de 5 a 8 carros diários para Goiânia. Então vão pôr 8 motoristas, 8 diárias, e por sinal, muito pouco, né? A gente tem que valorizar os motoristas, porque a diária deles é muito barata, né? E está fora do padrão da nossa região, pelo tanto que eles trabalham. E eles trabalham muito, às vezes dando aí até 2, 3 viagens por dia a alguns motoristas de ambulância. E a gente tem... E é nas mãos desses motoristas, desses profissionais, candidato, que às vezes nós nos colocamos, que às vezes nós colocamos alguém da nossa família, um ente querido nosso. Então é um profissional que precisa ser valorizado, cobrado e respeitado. Isso. Então, lá como funciona? A gente vai economizar no mínimo 7 diárias, a gente manda um ônibus, né, de leito para dar dignidade para o cidadão. Chegando lá, eles têm a casa de apoio, tem toda a logística, são 7 carros que faz a logística de todos, o motorista chega, tem um lugar para tomar um café, juntamente com os pacientes, almoço e janta. Então ali, a hora que acaba todos de ser atendido, volta e o motorista pega o ônibus e traz todos. E eles antecipam o almoço para as 17 horas. Porque a gente tem relato de alguns motoristas que às vezes tem cidadão que não tem condição de comprar um salgado. E o motorista com valor pequeno da diária ainda tem que ajudar o próximo comprando um alimento. Então isso aí é voltar à dignidade. A gente teve lá, nesse local lá, tem a cidade de Jataí, no último mês, teve 500 e poucas diárias, né? Pires do Rio bem menor do que Jataí. Eu penso que no máximo 300 diárias, vamos pôr, a partir de janeiro de 2025, vai ter um custo de R$21 mil. Isso aí você economiza na manutenção dos carros da prefeitura, em diárias dos funcionários. Questão de que às vezes você chega no hospital ali, não tem estacionamento, você toma multa, que a gente teve levantamento também, que tem as multas. Uma irresponsabilidade dessa administração que perdeu aí carros da saúde por não estar com seguro, né? É um absurdo uma gestora de 4 mandatos perder aí uma caminhonete, um ônibus e uma ambulância por não ter seguro. Isso assim, não é aceitável por um administrador. E com isso a gente vai dar mais dignidade, porque a sociedade vai ter um atendimento humanizado em Goiânia. Então, isso é realidade e compromisso, e a gente tem um compromisso até mesmo do deputado estadual Isiquinã de nos ajudar em parte com esse valor, que é simbólico. Hoje a gente economiza isso aí nas diárias e no combustível e na manutenção dos carros, que é uma coisa que a gente vai fazer, economizar em muitas áreas que tem como gargalo. Muitos aí estão, mas está prometendo o mundo e o fundo, mas para quem quer trabalhar, quem está disposto a fazer o bem para a população, tem como enxugar muitos gastos, que hoje a gente vem estudando, juntamente com o Dr. Santos, quero agradecer aí, que vai ser o melhor prefeito e o melhor vice-prefeito da nossa cidade. A gente já estamos fazendo história e vamos cada vez mais fazer por Pires do Rio. Candidato Hugo do Laticínio, candidato a prefeito de Pires do Rio, um outro assunto que nós queremos também debater com o senhor é com relação a eventos, como por exemplo, uma festa natalina, né? Eventos natalinos, Réveillon, Carnaval, eventos religiosos, eventos culturais, esportivos, festa de pecuária, né? E alguns outros eventos que há muito tempo nós não temos mais em Pires do Rio. O senhor vê possibilidades de resgatar, de oferecer isso para a sociedade pirizina? Vejo e tem, e vamos fazer, Washington. Como, candidato?
Hoje, você fala da pecuária. Hoje a gente tem um exemplo de gestor que é, né, um líder para mim, deputado estadual Isiquinan, que desenvolveu e muito a cidade de Vianópolis, pegou a cidade toda, né, toda desorganizada e fez pecuária lá, né, 4 dias de shows do momento, de portão aberto. Qual que é o X da questão? Qual que é o segredo? É ir atrás do governo estadual. O governo estadual tem emendas, você traz o próprio comércio local para estar trabalhando junto com você e juntando o governo, uma parte da prefeitura e a boa vontade da prefeitura de chegar junto ao comerciante local da cidade, conseguir os patrocínios, que até a gente vê a maior empresa do nosso município patrocinou esse ano, pecuária, gente, em Ipameri, Catalão, em valores grandes, e eles não têm amor na nossa cidade de fazer uma pecuária em Pires do Rio. E ficam aí hoje, depois que a gente falou, falando que tem uma concessão com o sindicato. Realmente existe essa concessão com o sindicato, mas tem que ter gestor que cobre para fazer. O porquê? Lá em Ipameri, que eles patrocinaram, em Catalão também é de sindicato, mas lá tem prefeito que ama Pires do Rio, que pensa no pirizino, tendo lazer, porque lazer também é saúde, né? Não é só trabalhar. O ser humano precisa de ter um descanso, de ter um lugar de divertimento, não é ser escravo como é tratado na nossa cidade. Então tem como fazer, e o próprio Isiquinan vai vir aqui depois de amanhã e vai estar falando que próximo o ano aí a gente já vai fazer uma pecuária e, se Deus quiser, fazer ela de portão aberto e com shows bons. Vocês podem ter certeza que tem como fazer. Eventos, até o nosso vice-prefeito tem um projeto de lei, né, que é a Marcha para Jesus, que é um evento religioso que a gente vai trazer e vai fazer, né? A gente quer aqui agradecer todos os cristãos de Pires do Rio que vêm abraçando a nossa candidatura com a graça de Deus, e nós vamos fazer o melhor para todos. E é igual a gente fala, a gente quer fazer para todos no geral, não é para grupos de puxadores de saco, como a gente vê, né? Você citou aí de Natal, Réveillon, a gente vê um Pires do Rio hoje que tem Réveillon aí num condomínio, mas não tem um som na praça para os que não têm condições de fazer um Réveillon na casa deles. Isso aí é falta de amor, né? Eu acho que a gente tem que pensar no próximo, né? Eu acho que sim, se a gente tem condição de fazer uma festa particular em casa, tá ok. Mas o porquê de não poder, como prefeito, eu estou falando que gestor público, por que não fazer uma alegria, não fazer um Réveillon, não fazer um carnaval, não fazer um Natal? É falta de amor ao próximo que não tem condição. Inclusive o Natal, candidato, ele mexe diretamente com o comércio. E nós temos hoje um dos mais respeitados comércios do interior de Goiás. Ele é organizado, ele é grande, ele é muito eficiente. Eu sei de pessoas que saem de cidades vizinhas, até com um poder aquisitivo maior do que o nosso, né, como Catalão, para comprar aqui em Pires do Rio. Mas o nosso Natal, ele tem sido apagado, esquecido. Ele tem sido sem luzes, ele tem sido sem brilho. E essas luzes, esses brilhos é o que faz movimentar a cidade, é o que traz ânimo para os pais, para as mães de família, para as crianças, para os jovens, para os idosos. E o ser humano motivado, né, ele sai de casa, ele vai se divertir, ele vai gastar, ele vai aplicar no comércio local. Então eu acredito que, além de uma tradição, de uma data especial, extremamente importante e respeitada, é também uma data que gera divisas para o município e fortalece o comércio. Como é que o senhor vê essa importante festa, esse importante evento que tem sido extremamente apagado na sua cidade, candidato? Isso aí é uma vergonha para a gestão, né? Porque a gente pode puxar aí nesses últimos 4 anos que não teve um evento. Então, na nossa caminhada hoje no comércio, tanto eu e o doutor Sandro, reclamação enorme do comerciante, né? O comerciante aí abraçou a nossa campanha, né? Justamente porque em 2020 essa gestora prometeu 1001 coisas, né? E ela não teve a responsabilidade nem de deixar as promessas dela no Instagram dela. Eu acho isso uma falta de respeito, que em 2020 estava todo bonitinho o projeto lá, o plano, mentiu para a população e muito. Quando começou a campanha agora, ela foi lá e apagou tudo. Isso é falta de respeito com a sociedade pirizina. E eventos, Washington, não é só... Às vezes ela fala que é bagunça.
Não é bagunça, porque ela participa de eventos e todos nós que temos, às vezes, condições participam. Agora, tem que se fazer um evento com segurança e pensando na economia do município. Porque a partir do momento que você faz um evento, você começa ali um corte de cabelo, uma unha, uma roupa que vende, um sapato que vende, vem pessoas de fora, vem um hotel que vai movimentar a cidade. Então, é um sanduíche. Então, isso, a partir do momento que gera receita para o município, vai aquecer toda a economia do nosso município. Então a gente tem que largar de estar à mercê de um grupo econômico, né? A gente tem que ter as pessoas, empresários, empreendedores, como eles são para a nossa cidade, que é um marco, eles são muito bons para a economia do nosso município. Mas hoje está provado que eles, na administração pública, estão pouco se lixando para quem mais necessita de políticas públicas. Candidato, um outro ponto importante também é que hoje as famílias, normalmente, ou em sua grande maioria, estão sendo mantidas pelo trabalho do pai de família e também da mãe de família. Hoje as famílias não têm mais condições de ter aí o pai como mantenedor. Na maioria das vezes, essa responsabilidade ela é dividida com a mãe. E nós temos visto aí um clamor, uma reclamação enorme de falta de creches, porque a maioria das mães são também mulheres trabalhadoras e às vezes não tem aonde deixar o filho. Como é que o senhor, como candidato, vê esse problema, vê essa questão da necessidade de creches para Pires do Rio? Logo de imediato, a gente tem que já pegar e resolver. No nosso plano de governo, lá fala em inicialmente ter convênios, que aqui tem 2 instituições particulares, que pode estar pegando os alunos, né? Que hoje o déficit é de 70 crianças que está precisando de creche no nosso município e não tem. Então eles estão ali todos no amontoado, né? Algumas creches, né? Superlotada e não tem. Semana passada a gente caminhando por um bairro aí, a gente viu lá umas 8 crianças lá na rua e o pessoal clamando por não ter creche. Mas de imediato eu já falo, por questão, já foi votado na Câmara de Vereadores, esse novo empreendimento que vai ter ali, descendo para o country ali, o condomínio Vitória, o loteamento Vitória, já fez um decreto juntamente com a Câmara e o município, que dentro de 48 meses eles vão fazer uma creche, né, no padrão do governo federal e uma escola na rua aqui na Boiadeira, no caso, e vai ter, só que a gente precisa resolver de imediato, largar de fazer promessas. A gente sabe da dificuldade de resolver o problema, mas tanto eu e o Sandro estamos preparados para chegar e arregaçar as mangas e não só colecionar títulos, porque eu vejo essa gestora como colecionadora de títulos falar que teve 3, 4 mandatos, né? Que essa gestora, por exemplo, ela ganhou em 2020, em 2022, ela fez um decreto passando a administração, a gestão do município para a sua secretária. Então isso é um descaso, né? Então, a partir do momento que tem um gestor que chega às 6 horas da manhã, que trabalha, que vai em Brasília, que deixa o vice trabalhar, que deixe ele ajudar na gestão, não apague o brilho das pessoas, põe pessoas qualificadas, técnicas nos locais certos. Hoje a gente vê uma administração que tem pastas, não é problema de ter 2 pastas, um secretário, mas tem que ter pastas que integralizam uma com a outra, né? Hoje a gente vê um secretário de esporte, que é secretário de esporte, cultura e agricultura. A gente precisa... Uma dessas áreas vai ficar prejudicada. Com certeza. A gente não pode juntar e fazer um puxadinho ali na prefeitura e achar que é a casa da gente, que é a empresa da gente. Porque o povo lá fora pede socorro. Em área de esporte, nós não temos, bem dizer... Quanto tempo não tem um campeonato? Na época eu era criança, você que também é do esporte, não só futebol, mas a gente não tem incentivo, a gente visitou uma academia ontem, aqui não tem um incentivo, é falta de ter um secretário de esporte para fazer um projeto junto ao governo estadual e federal para fazer E para aproveitar bem essa mão de obra que nós temos aqui, extremamente qualificada, eu só não vou citar nome para não envolver, para não haver envolvimento político desses profissionais que são extremamente respeitados. Candidato, Centro Poliesportivo Reinaldo Silva, o Poliesportivo ROI. O senhor tem ido lá, o senhor foi lá ultimamente? Essa pergunta vem de encontro a uma necessidade
e também há um estudo. Existe um estudo que diz que uma das melhores coisas para tirar o jovem, para afastar o jovem da bebida, das drogas ou dos maus costumes, das más práticas, é o esporte. E o centro poliesportivo, candidato, ele precisa urgentemente ser reconstruído, revitalizado e aproveitado. Porque não adianta também o senhor, se caso for eleito, ir lá e refazer a piscina, refazer os campos, refazer os estádios, recuperar a quadra, recuperar a pista e não utilizar, não ter ali uma escolinha de iniciação esportiva, por exemplo, com toda a estrutura. Candidato, aquilo ali está realmente de doer o coração. Tem condições? O senhor tem também planos, projetos para o poliesportivo? Por isso que eu te perguntei, o senhor foi lá ultimamente? Agora na campanha a gente não pode estar, né, entrando, mas antes da pré-campanha a gente visitou e a gente acha um descaso dessa gestão, quero deixar bem claro aqui, que foi destinado no governo anterior uma verba aí no valor de R$300 mil de um deputado para estar podendo organizar aquele poliesportivo, fazer uma reforma. E até o momento, aí o dia que a gente, né, mostrou o descaso dessa gestora, porque ela teve em 2020 prometendo resolver aquele problema e estava com emendas já destinadas para aquilo e até o momento ela não tinha feito. Agora, este final de mandato aí, ela já empenhou, e se Deus que empenhou, que a gente vai pegar esse valor de 300 mil e vamos reformar sim. E é o que você falou, não adianta reformar, igual eu falo, o Coreto da Praça reformou e não pôs segurança, não pôs o pessoal para vigiar lá e está todo acabado o patrimônio público nosso. Exemplo também, a gente teve visitando a quadra coberta no Sião Nogueira. É uma vergonha para essa gestora, uma quadra tão arrumada, tão bonita, não ter, né, um professor dando aula de segunda, quarta e sexta. Né? Ontem a gente teve reclamação de algumas academias que paga caro em aluguel. Pelo menos, então, seja humilde, chegue em alguma academia, ó, vou propor ali, você pelo menos traga limpo, organizado e faça o bem para o cidadão de baixa renda e dá aula ali gratuita ali para o pessoal. Né? Então, é vergonhoso. Isso eu estou falando na quadra das populares ali, porque eu fiquei envergonhado. Uma quadra com aquela estrutura, não ter um professor, não ter nada ali, uma competição. Né? Isso é totalmente achar que a população de Pires do Rio tem que ser humilhada, não ter dignidade. Né? Então, pode ter certeza que a gente tem, além da emenda que já tem para o polo esportivo, a gente quer trazer todos os esportes para aquela área, porque aquilo ali é um complexo muito bom que a gente pode estar aproveitando na nossa administração.